Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 567 do projeto Bíblia para Iniciantes. Estou gravando esse áudio aqui no meio de uma tribo turcana aqui no Quênia. Uau, por isso eu demorei um pouquinho a gravar esse áudio aqui. Alguns desafios com energia, internet, né? Vocês devem imaginar. Bom, mas vamos continuando aqui o nosso projeto. O projeto não para, a palavra de Deus não para, é um alimento diário, não é isso? Bom, então estamos hoje começando o último capítulo da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Lembrando que no final do capítulo 3, no último áudio que eu enviei, Paulo fala sobre os deveres das esposas, dos maridos, dos filhos, dos pais, dos servos, de todos nós, com os nossos deveres de sermos submissos, de sermos servos uns dos outros, de servirmos, assim como Jesus nos deu esse grande exemplo, né, de uma liderança que serve. E ele começa aqui o capítulo 4, no primeiro versículo, ainda fechando esse assunto, e ele fala o seguinte: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Ou seja, naquela época era muito comum, os senhores tendo escravos, servos, era o costume na época. Então ele fala para aqueles senhores, para os donos das plantações, das terras, para que eles tratem os servos, tratem os seus empregados com justiça e com equidade. Isso é um princípio de Deus, né? Deus é justo, então nós também devemos agir com justiça, e equidade é tratar as pessoas de forma igual, sem fazer acepção de pessoas, porque o próprio Deus fala que não há acepção de pessoas. Inclusive foi o último versículo que lemos, no dia 566, e nisto não há acepção de pessoas. Ou seja, que os senhores tratem os servos com justiça e com equidade, sem fazer acepção de pessoas, dar privilégios a uns e prejudicando outros, Então, certos de que também nós temos um Senhor no céu. Então, ele está dirigindo isso aos senhores, ou seja, você pode ser um senhor aqui na terra, mas você tem um Senhor no céu. Todos nós temos um Senhor no céu, para que esses senhores não se achem aí superpoderosos, ou autoritários, ditadores. Amém? E aí ele começa agora um novo tema, que é um tema de oração, falando de oração, falando de prudência, de como nos portarmos com as pessoas de fora. Ele fala no versículo 2, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Então lembra que Paulo está aqui preso em Roma, essa carta que ele escreveu, ele estava ali com Lucas, que era o médico, com Tíquico, com Epáfras, com Timóteo, com vários irmãos em Cristo, e ele pede para que eles orem por eles, orem para que Deus abra a porta para que eles possam continuar falando do ministério de Cristo. Então, é Deus que abre essa porta. Nós temos que entender que não adianta a gente tentar arrombar portas de relacionamentos, de pessoas, de corações. Não tem como nós impormos a palavra para quem não nos abre a porta. E é Deus que incomoda, é Deus que faz essas pessoas abrirem a porta para a palavra de Deus, para a palavra de Jesus. E aí ele suplica para que eles orem, vigiando com ações de graça, agradecendo,
para que Deus possa abrir essas portas. Eu e minha esposa estamos aqui na tribo e a gente sabe, né, como é desafiador. É preciso criar um relacionamento, é preciso criar uma estratégia para que eles possam realmente aceitar e ouvir a palavra de Deus, entender o quão poderosa, o quão maravilhosa é essa palavra. Estava eu hoje aqui pela manhã cedinho, pregando para duas pessoas aqui, dois adultos, dois homens daqui da tribo, e senti assim muito forte, né, que Deus estava falando através da minha vida, do meu testemunho. Eles escutaram, depois eu ouvi eles também, e depois fizemos uma oração, e foi algo maravilhoso. Então eu creio que Deus abriu essa porta para que eu pudesse hoje pela manhã falar, e Paulo está pedindo a mesma coisa, né, e que a oração ela tem esse poder. Amém? E versículo 4. Para que eu o manifeste como devo fazer. Então ele pede para que a Deus abrindo as portas, ele possa falar do ministério de Cristo da forma com que ele deve fazer, manifestando o poder de Deus, a glória de Deus sobre a vida dele e compartilhando, né, essa boa nova com as pessoas. E olha o versículo 5 e 6, eu sou apaixonado por esses dois versículos. Versículo 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Olha que fantástico. É importante eu e você entendermos, né, nós que já aceitamos Jesus, que andamos com Jesus, conhecemos cada vez mais e mais, nos aproximando dele. É importante que nós saibamos, né, que tenhamos sabedoria para falar de Deus, aproveitando oportunidades, que não, mais uma vez, reforçando aqui, que a gente não vá invadindo, né, a cultura das pessoas, que não vá invadindo a vida e vá falando e vá apontando dedo, falando que a pessoa está errada ou isso ou aquilo. Nós temos que aproveitar as oportunidades com sabedoria. E olha que ele fala, que a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal. Imagina você comer uma comida sem tempero, sem sal, né? Você come aquela comida, você não vai querer comer outra vez. Uma comida temperada com sal, uma comida gostosa, você come e você quer novamente. Então é isso que Paulo está falando, que a tua palavra seja tão gostosa, seja tão boa, que eles queiram mais, que eles venham a perguntar, poxa, mas me fala mais disso, né? Que você aproveite com sabedoria a oportunidade e que a sua palavra seja temperada, seja agradável, sempre agradável. Amém? Para saberdes como deveis responder a cada um. E assim nós podemos lidar caso a caso, com cada pessoa, falando da forma que aquela pessoa necessita, né? Às vezes, falando de comida, às vezes umas pessoas gostam de uma coisa, uma comida, de um tempero, outras gostam de outra comida, de outro tempero, e que nós possamos ter essa sabedoria de ir temperando na medida certa para cada um. Amém? E que possamos espalhar a palavra de Deus, que é alimento, um alimento poderoso, o mais importante de todos para nós. Amém? Então vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, por mais uma palavra. Obrigado, Senhor, por tanta sabedoria. Obrigado pelo seu direcionamento. Obrigado por nos instruir. E que a nossa palavra seja temperada, que possamos aproveitar as oportunidades com sabedoria, que possamos ter uma palavra agradável, temperada, sábia, para podermos levar essa boa nova do ministério de Cristo a todos aonde o Senhor nos levar. Amém? Então é isso, ficamos por aqui. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.